Então, meu nome é Gustavo Machado, sou advogado, sou candidato a prefeito por Penha pelo PRTB número 28. Penha sofre há anos com um problema crônico de falta d'água, principalmente na temporada de verão. Mesmo com a concessionária Águas de Penha assumindo o serviço e se comprometendo a solucionar a questão, a cada temporada o drama vem se repetindo. A atual administração discute juridicamente a quebra do contrato. Quem mora e veraneia em Penha vai continuar sofrendo com a falta d'água numa eventual gestão sua? Bom, em primeiro momento, obrigado pela entrevista. É uma satisfação estar falando aqui para o Diarinho sobre esse tema tão importante que é a falta de água em Penha. Veja, a questão do contrato com a concessionária AGEA, ela veio para tentar solucionar realmente o grande problema nosso de falta de água, que era abastecido pela Casan. Mas como ontem mesmo, numa entrevista a qual eu dei aos diretores da própria AGEA, o nosso problema está relacionado não a uma questão de contrato em si, sim é um problema político, né? Existe algumas cláusulas, e não é uma, são algumas cláusulas, onde que tem como obrigatoriedade por parte do Poder Municipal trazer as licenças ambientais prévias para que eles dêem continuidade ao processo do saneamento e mesmo a questão da água, né? O segundo é a questão de desapropriações. Então, essa briga entre Prefeitura Municipal e a concessionária fez com que a gente ainda tivesse essa falta de água. Avançaram um pouco, a concessionária avançou em algumas situações, mas se eu for eleito, obviamente, nós temos que ter a condição de pensar que a questão de água não vai ser solucionada apenas no primeiro momento. A solução, que nós já temos um projeto, é através de caminhões-pipas instalados em pontos estratégicos da cidade para suprir essa necessidade emergencial. E é claro, obviamente, aplicar o contrato. Porque o contrato necessita da obrigatoriedade por parte do poder público cumprir algumas obrigações. Se porventura, depois de cumprida, ela não for aceita, né, aí sim nós buscarmos a anulação do contrato. Penha tornou-se uma cidade economicamente dependente do Parque Beto Carreiro. Ele gera empregos e atrai milhares de turistas para a cidade. A cadeia de restaurantes, hotéis, comércios e pousadas são beneficiadas pelos visitantes. A cidade é um balneário com inúmeras belezas naturais, mas acabou dependendo exclusivamente de uma única atração, que é o parque. Como tornar Penha uma cidade atrativa ao trade turístico além do Parque Beto Carreiro? Bom, nós temos uma proposta que ela já veio de um projeto de 2009, 2019 ele foi reapresentado. Uma das primeiras propostas é a questão da Marina Penha Resort, né? A Marina Penha Resort, em primeiro momento, ela vai fomentar de 1.000 a 2.000 empregos, diretos e indiretos, e obviamente nós entraremos aí no circuito turístico náutico, não apenas nacional, como internacional. Essa é uma das propostas nossa, que nós vamos, tanto já tem os primeiros investidores para isso, e temos uma segunda, um plano B, se os primeiros ainda não quiserem dar continuidade nesse projeto. A segunda proposta está ligada à questão do bulevar. Obviamente, nós temos que ter algum tipo de lojas, de complexo de lojas, para atrair e deixar com que também o nosso turista se mantenha na nossa cidade, além do Beto Carreiro. Não tem como ser shopping, porque nós não temos estrutura para isso, a gente fez um estudo em levantamento. Então o bulevar é até 70 lojas. Juntamente com isso, o complexo cultural e gastronômico. Isso a gente vai fazer porque nós vamos mudar a entrada principal de Penha para Transbeto, obviamente com autorização do governo estadual, uma vez que ela é uma SC, ela é uma rodovia, mas ali mesmo faremos um pórtico, transformaremos em uma entrada principal e ali receberemos o nosso turista, com um pequeno complexo gastronômico e cultural. Então, quer dizer, essa será a primeira etapa turística de manter o nosso turista primeiro momento, ele ser recepcionado, e segundo, mostrar para ele o que Penha tem a oferecer. Porque o que acontece hoje, nós temos aí de 2 a 3 milhões de pessoas que vão ao ano ao Beto Carreiro, porém elas não ficam na nossa cidade.
né? Elas pegam, fazem a volta na própria rotatória da Transbeto e saem da nossa cidade. Então, essas seriam as nossas principais propostas ligadas ao turismo. A questão da preservação ambiental não tem sido uma política pública do município e a atuação da fiscalização geralmente acontece por ONGs ou pelo terceiro setor. A cidade não tem sequer saneamento básico, que já deveria ter sido iniciado pela concessionária, mas isso também não avançou. A maioria das praias fica imprópria para banho na temporada de verão. Como garantir que a cidade continue crescendo, mas de maneira sustentável e sem destruir suas belezas naturais? Bom, em primeiro momento nós temos que fazer cumprir o contrato de 35 anos que foi assinado e se passou 5 anos. Ninguém investe em uma cidade, ninguém consegue você projetar algo, principalmente a questão ambiental, sem que você tenha saneamento básico. A palavra por si só já diz básico, né? Nós não temos o básico. Veja quando a gente escuta algum governante, principalmente da nossa cidade, dizendo que vai trazer transatlântico para dentro da nossa cidade, sem nós termos o básico, o que você pode esperar na questão ambiental, né? Claro que dentro da nossa questão de preservação e tudo mais, nós temos que manter as belezas naturais. Penha tem 19 praias, não são 9, nem 2, nem 3, são 19. Obviamente, essa questão de você crescer com sustentabilidade ecológica faz parte do nosso plano de governo. Nós temos um plano de governo que se chama Penha 2050 é 10. São 10 propostas possíveis de serem feitas, obviamente em 4 anos, mas projetando Penha para daqui 30 anos. Isso nós vamos colocar dentro do plano diretor, onde que o próximo prefeito que vier terá que cumprir essas metas. E uma delas, obviamente, está linkada à questão ambiental. Pela lista de espera do SUS, há 420 moradores de Penha esperando na fila por um médico especialista. Esse é um dos principais problemas na gestão da saúde pública. Em 2018, Penha foi alvo de uma operação da DEIC que investigava supostas fraudes no contrato firmado com o Instituto Adoniran, que oferecia, através da iniciativa privada, consultas com especialistas na cidade para a rede municipal de saúde. Como pretende resolver essa questão num eventual mandato seu? Bom, a gente tem uma proposta muito objetiva. Quem me acompanha na questão das mídias sociais viu que o ano passado, e final de 2018, eu estive em Curitiba falando com 2 investidores para trazer um hospital regional, hospital público-privado. Toda a base das minhas 10 propostas estão ligadas à Lei 11.079 de 2004, que são a lei das parcerias público-privada. Então, quer dizer, esse hospital, obviamente, ele será construído, vai ser estruturado tudo pela questão privada. Não temos mais condições, obviamente, de não ter um hospital na nossa cidade. A questão de infraestrutura, obviamente, e como eu falo a todos sobre a questão de estrutura de postos de saúde, isso é obrigação do prefeito, é obrigação do Poder Executivo. Isso não é uma proposta. Isso é obrigação de quem estiver lá na frente cumpri-la. Quer dizer, ele não pode colocar isso como uma meta e objetivo dele de plano de governo. Isso é uma obrigação dele. Zerar as filas e realmente prestar o serviço básico de saúde através dos postos de saúde é uma obrigação do prefeito e não uma proposta de governo. As pessoas não estão compreendendo isso, né? Então a nossa proposta de governo é trazer um hospital regional, público-privado, que vem atender a essas demandas, mas não esquecendo, obviamente, dos postos de saúde, que hoje estão numa situação de calamidade pública. Se a gente for colocar uma enquete dentro da nossa cidade, a primeira coisa que a população exige e pede é a saúde. A segunda é a infraestrutura e saneamento básico. Mas a saúde da nossa cidade de Penha vive numa calamidade pública, por uma questão também que, no meu ponto de vista, se torna até política e não uma questão operacional, e sim política. Falta de vaga em creches, falta de monitores para atender crianças especiais em sala de aula e estrutura precária das escolas são alguns dos problemas da educação em Penha. Qual a sua proposta para a educação da cidade? É importante isso, a pergunta, porque o que mais se diz é que a educação está uma maravilha dentro da Penha. Isso não é uma verdade, né? A questão é que a pergunta ela se torna bastante, ela é ampla, né? Quando nós estamos colocando principalmente a questão das crianças, né?
dessa inclusão, né, principalmente em entidades, por exemplo, igual a PAI. Hoje a nossa infraestrutura na nossa cidade é péssima para qualquer deficiente, seja ele físico, visual ou qualquer deficiência que ele tenha. Nós temos que buscar, dentro da questão da educação, uma infraestrutura mais adequada e decente. Dentro do nosso plano de governo, não adianta nós colocarmos ali 10 propostas de crescimento, que é o caso nosso, de crescimento da cidade, sem com que você também crie cursos profissionalizantes para o menor aprendiz e também para aquele que quer integrar o mercado de trabalho. Em relação à questão de creche e as outras partes de infraestrutura educacional, nós temos uma proposta ligada ao quê? A questão de parceria público-privada na questão dos impostos. Uma das nossas propostas que está no plano de governo é pegar parte dos impostos que são do Beto Carreiro, por exemplo, e ele mesmo criar essa infraestrutura, não só na questão de crédito, como também na questão de pós-saúde, e ele mesmo trazer o empresário junto ao poder público e ele mesmo prestar essa conta. Então, quer dizer, o imposto que ele está pagando está sendo aplicado na comunidade. Isso é algo que é um projeto de lei e é uma proposta do nosso governo. Fazer com que o imposto que ele pague seja aplicado por ele e ele preste conta à comunidade. Isso é totalmente possível de ser feito. Só para entender, se nesse caso o próprio empresário aplicaria o imposto... Não na sua totalidade, na sua parcialidade. Essa estrutura ela ficaria para o município ou seria do empresário mantida por ele? Seria do município, porque esse imposto é do município, mas mantida por ele através do imposto que ele pagaria ao município. Né? Então, desde os professores, desde a estrutura qual ele tem ali, desde a manutenção, em vez dele estar pagando toda a sua fração ao município, diretamente a questão do seu tributo direto ao município, ele aplicaria na infraestrutura na cidade. Hoje a cidade de Penha não tem ponto de ônibus. Nós vivemos numa cidade onde temos o maior parque temático da América Latina e os pontos de ônibus não são nem temáticos, muito menos isso. Gustavo, o senhor é advogado e também empresário do ramo imobiliário. Ficou conhecido na cidade após montar uma página no Facebook. O senhor se acha preparado para administrar uma cidade como Penha? Sem dúvida. Eu não colocaria meu nome à disposição se eu não tivesse preparo para ali estar. Em primeiro momento, a pessoa tem que ter convicção do que ela quer, né? Tem que acreditar que ela pode. E eu acredito no que eu posso. A minha família está ali há mais de 40 anos em Penha. Estamos instalados na mesma rua há mais de 40 anos. Não dá mais para que a gente possa... Eu sou um advogado ligado à questão do ramo imobiliário, obviamente, onde eu emprego pessoas ali e eu vejo o quanto que o micro e pequeno empresário sofre. E eu, como advogado de uma entidade que fui durante muitos anos, que é a AMP, Associação dos Micro e Pequenos Empresários, a gente viu a dificuldade gigantesca que nós temos dentro do município de Penha. Então, quer dizer, a partir dali você vai ramificando todas as outras debilidades que tem a nossa cidade, em todos os seus ramos. E, obviamente, eu, diante dessa situação e do nosso grupo a qual eu pertenço, eu coloquei meu nome à disposição. É claro que nós temos o apoio total do governo federal, uma vez que o meu partido é o PRTB, que é ligado e é o partido do nosso vice-presidente general Milton Mourão, e temos o apoio de forma incondicional dele, e isso foi demonstrado em propaganda eleitoral que gravei em Brasília, São Paulo, e também as pessoas confundem quando dizem que o Jair Bolsonaro está apoiando. Não, o Jair Bolsonaro não está apoiando ninguém, mas nós apoiamos o Jair Bolsonaro uma vez que nós estamos de uma chapa única. Quando votamos em 2018, nós votamos no Jair Bolsonaro e votamos no Mourão. Obviamente não podemos desconectar isso, porque a chapa é uma só. E é assim que a gente trata hoje. Não só a questão do meu preparo, como também o apoio que nós temos junto ao governo federal.